Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedro. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava juntos com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou, A quem procurais? e eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostrem que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu, o grande, um discípulo dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote,
parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosses malfeitor, não o terias entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. E os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu-lhe: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto.
Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se solta esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse. Hei de crucificar o vosso rei? E os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com os outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os judeus, os sumos sacerdotes dos judeus, disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse. Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos meus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aqueles que transpassaram. Depois disse disso José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas a escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos a sexta-feira, que chamamos de Sexta-feira Santa, porque nela fazemos memória do grande mistério da paixão e morte de Cristo. Vejam que é interessante quando a gente olha os detalhes que o Evangelho de João nos apresenta, nós somos ajudados a perceber como foi toda a trama para matarem Jesus. Jesus, na verdade, era um bom homem, fazia o bem, falava de Deus, tinha uma relação com o Pai, curava as pessoas, libertava, expulsava os demônios e, na verdade, fazia tudo aquilo por amor à humanidade. No entanto, ele deixava muito claro que aquilo que propunham como sendo Deus não era verdade. Jesus tinha uma grande tristeza, um grande pesar, porque por muitas vezes apontavam um Deus que agia na vingança, no ódio, no ressentimento, atitudes puramente humanas. E Jesus começa a mostrar para as pessoas o rosto bondoso, misericordioso e compassivo do Pai, a ponto de muitas vezes dizer à multidão: tenho pena do tanto que vocês sofrem longe de Deus, longe do Pai. Fica-nos evidente, então, que Jesus apresenta à humanidade o Pai bondoso,
o Pai das misericórdias. No entanto, ele mexe com a religião do tempo. Ele mexe com a estrutura política e religiosa. Ele desestabiliza todo o conceito que tinha de Deus. Ele leva as pessoas que não tinham nenhum tipo de voz e nem vez a se reconhecerem amadas por Deus. Ele começa a propor um reino que não é uma geografia com soldados, cavalos e cavaleiros, mas um reino onde o maior é o mais simples e o mais pequeno. E que a grande marca desse reino é o mandamento do amor, o serviço. A grande celebração desse reino, ele deixa instituída na última ceia, como celebramos ontem. Tudo visando a reconciliação do humano com Deus. Nós caímos nos nossos primeiros pais. No entanto, o projeto de Deus era que o seu próprio Filho se encarnasse e reconciliasse de novo a humanidade com o Pai, selando uma nova e eterna aliança. Vejam que então, no relato do Evangelho de João, nós vamos vendo toda uma trama sendo desfeita. Primeiro, um sinédrio que não podia se reunir à noite, reunido para condenar Jesus. Era central na lei judaica não matar, mas eles preferiam que um morresse para manter a paz, do que na verdade outros se sacrificassem. E aí vejam, nós vamos observando toda uma trama. Primeiro, ele é preso pelas autoridades religiosas, traído por Judas, um dos discípulos. Chegando lá, eles começam um falso julgamento, porque eles não tinham poder de condenar. São obrigados a mandar para Pilatos. Pilatos não vê nele mal algum. Pelo contrário, Pilatos quer soltá-lo exatamente por saber que eles tinham inveja de Jesus. Que eles, na verdade, procuravam acusá-lo porque tinham inveja de todo o bem que ele fazia. Vejam, Pilatos não encontra nele mal algum. Quando resolve entregá-lo de volta, eles ameaçam Pilatos dizendo: nós vamos te denunciar para César, e você será tirado daqui, porque permitiu que alguém que se declarava rei ficasse impune. Vejam, a trama foi tão bem feita que eles conseguiram reunir os discípulos de Barrabás para gritarem que soltassem Barrabás e não Jesus. A gente por muitas vezes imagina que foi o mesmo povo que gritava hosana nas alturas, ou foram manipulados, ou mudaram de ideia. Não foi. Havia uma multidão gigantesca, e eles sabiam do costume de soltar um bandido. Eles reuniram todo o grupo de Barrabás, para na hora da pergunta, soltar de fato Barrabás, e não Jesus. Daí, a gente vai vendo que as acusações são acusações que não são nem entendidas. Ele vai morrer porque se disse rei. Ele vai morrer porque fala que é filho de Deus. Ele vai morrer porque, na verdade, ele falou que ia destruir o templo. Ele vai morrer porque curou de sábado. Ele vai morrer porque ele tem que morrer. E vejam, todo o projeto da morte de Cristo é, na verdade, um desejo de calar, de forma cruel, todo o plano de Deus que estava sendo apresentado por Cristo. A gente pode se perguntar: e onde estava Deus nessa hora? Onde Ele está? É o grito, muitas vezes, de cada um de nós quando passamos por sofrimento. Onde está Deus? O que Deus está fazendo
que não enxergou a crueldade que fizeram com seu filho. Deus, na verdade, permite a liberdade humana ir até o seu limite para depois responder. A gente precisa entender que Deus responde a tudo isso que ouvimos no Evangelho, ressuscitando o Filho, devolvendo-lhe a vida e mostrando que a cruz, escandalosa cruz, não calaria o projeto de amor. E Jesus vai livre, obediente, silencioso e doa tudo o que tem, a sua vida, o sangue, a última gota de água, tudo por amor. Podia ter sido diferente? Podia. No entanto, Deus responde a toda essa tortura com a ressurreição. Por isso, o que nós celebramos hoje, a morte de Cristo, o esposo que nos foi tirado, aquele que dolorosamente morreu, não é o fim. A cruz não é o fim. No entanto, a gente contempla e adora o madeiro, porque na verdade aquilo que era motivo de escândalo passa a ser o trono de salvação. Jesus dá de si tudo, sem reserva, sem limite, por amor. Um amor que cada um de nós deveria sempre refletir e avaliar. Ele deu tudo, Ele fez tudo, Ele entregou tudo para que nós pudéssemos hoje estar aqui com a certeza de que foi-nos aberto o paraíso que em Adão foi fechado. Por isso, nós terminamos o Evangelho aguardando uma grande surpresa. Num novo jardim, Jesus é sepultado. E esse jardim será de novo habitado pela humanidade, porque Ele, amado do Pai, ressuscitará. Hoje, o nosso silêncio é grande, porque sabemos tamanha dor e sofrimento de nosso Deus. Mas ao mesmo tempo, é um silêncio de esperança, porque aquele que foi calado não ficou à mercê da morte. Por isso, cada um de nós contempla a obediência até a morte e morte de cruz do nosso Salvador. Que estas palavras do Evangelho, que narram para nós a paixão, nos faça perceber um Deus apaixonado que muito amou a humanidade a ponto de salvá-la e de redimi-la. Em um instante de silêncio, feche os seus olhos e permita que toda essa palavra caia no teu coração.